Ok, pessoal, já de volta, mais uma vez aí falando da pizzaria Mandacaru, que fica ali no alto, na Alfredo Rebelo Filho. Você chegou na feirinha direita, em direção ao Comari, você tem, logo na frente, você tem a pizzaria Mandacaru. A Roberta está lá esperando por você, hoje, amanhã, final de semana. E hoje, como é meio que feriado, né, é dia de pizza. É dia do teresopolitano comer pizza. Então vai lá na pizzaria Mandacaru. O Maria Eurides aqui com a gente assistindo, o Paulo Ribeiro fez aqui um comentário. Desmatamento em Teresópolis vai resultar em mais enchentes na cidade. Com certeza, com certeza. Embora, mesmo no passado, quando Teresópolis era toda, era uma floresta ainda, nós tínhamos muitas enchentes aqui. Que a água que descia da Serra dos Órgãos, quando explodia aqui onde hoje é a Várzea, né, chegava ali e dava enchente. Mas desmatamento causa mais enchentes ainda, com certeza. Eu não digo enchente, mas deslizamento de terra é certo. Muito obrigado a todos que estão nos acompanhando. Ele é professor, é historiador, é escritor, é diretor, é presidente da Academia Teresopolitana de Letras, né? E sabe tudo de história, é meu amigo. E eu gosto dele pra caramba. A gente quase não se viu durante esse período de pandemia. Professor Delmo Ferreira. Bom dia, Hélio. Bom dia, grande audiência da TV Diário. Um prazer estar aqui representando mais uma vez a Academia Teresopolitana de Letras, que a gente chama carinhosamente de ATL. ATL, né? Então, como eu vou falar várias vezes aqui, ATL são as iniciais, Academia Teresopolitana de Letras. Ô, Delmo, a gente já não se abraça mais, isso tudo mudou por causa da pandemia, por causa do Covid, né? Afetou, lógico, a ATL, né? Como é que está você, na tua casa espírita também, como é que está? Como é que foi essa pandemia toda? Realmente o isolamento... Como é que foi, não? Como é que está sendo? Como é que está, né? O isolamento foi necessário, mas a Academia Teresopolitana de Letras não parou, né? Lá na nossa casa espírita, realmente, a gente ainda está em recesso, vamos retornar gradativamente esse mês que vem, em janeiro a gente retoma as atividades todas, mas a ATL não parou, né? A ATL... As pessoas, às vezes, me perguntam, o que faz uma academia de letras? Algumas pessoas acham que é um monte de gente de cabelo branco lá, discutindo literatura, discutindo os processos de linguística, mas não é não. Tomando chá? Tomando chá, né? Então, mas não, pode ser até que haja algumas academias assim, mas a Academia Teresopolitana de Letras, a nossa ATL, o nosso lema é uma academia viva. Para você ter uma ideia, nós estamos com 8 projetos em andamento, né? E a razão da minha visita hoje aqui é exatamente para mostrar um pouco do que a gente tem feito em prol da cultura de Teresópolis. E você está há quantos anos na academia? Fiz 26 anos. Na presidência? Na presidência, 5 mandatos. 5 mandatos. Esse é o 5º mandato. É uma honra que os meus confrades e confreiras me presenteiam, né? Achar que eu posso dirigir os destinos de uma entidade que esse ano, 2021, está completando 60 anos. 60 anos. 60 anos de uma vida muito profícua, de uma vida muito ativa. Nós temos hoje os nossos acadêmicos e acadêmicas recebendo prêmios internacionais. Rosilene Furtado, Ana Maria de Andrade, Andréa Taubman, são pessoas que têm levado o nome da academia para N países aí, participando de congressos, de concursos e ganhando prêmios, né? Então, é o nome de Teresópolis, é o nome da cultura, do povo de Teresópolis se espalhando pelo mundo. Deixa eu mandar um abraço aqui, pastor Márcio Dias, pastor Esther, estão em Aquidauana acompanhando a gente. Márcio, saudade aí do irmão, hein? E saudade de vocês aí. E a gente hoje está meio que triste, né, Márcio? Meio que triste, mas isso vai passar. Agora, o Delmo, para as pessoas, você falou ATL, Academia Teresopolitana de Letras, o que se faz numa academia de letras? A função está... Tem a Academia de Letras do Brasil, né? Academia Brasileira Academia Brasileira de Letras, né, que é riquíssima, né, que recebeu várias heranças, é dona de um prédio imenso no centro da cidade, lá no Rio de Janeiro, ali no Castelo. É verdade. Né?
Aqui em Teresópolis nós somos primo pobre da Academia Brasileira, mas nós ganhamos uma sede própria. A nossa acadêmica Maria Helena da Fonseca Costa, por desejo do falecido marido dela, Luiz da Fonseca Costa, deu para a Academia Teresopolitana de Letras uma sede própria ali na Travessa Portugal 65, quinto andar. Você está convidado para ir lá conhecer. Eu já conheço, já estive lá. Fui com a Academia de Letras do Brasil. Teve um evento, eu estive lá. Sim. Então, então, hoje nós temos a nossa sede própria, mas temos a nossa sede histórica, que é na Casa de Cultura. A Casa de Cultura Adolfo Bloch foi construída com recursos alocados pelo Adolfo Bloch, que era membro da Academia Teresopolitana de Letras. Foi um grande benfeitor de Teresópolis, né? Ele ajudou não só na construção da Casa de Cultura, mas também do Colégio Ginda Bloch. Então, foi um grande homem da cultura em Teresópolis. Verdade. E o Estatuto da Academia diz que uma das funções dela é expandir os meios de cultura, promover concursos, distribuir prêmios, manter publicações, e é isso que nós fazemos, né? Participamos ativamente de todos os movimentos culturais da cidade. Você falou da sede, que agora tem uma sede própria, né? Que é aqui na Travessa Portugal, mas os eventos são realizados na Casa de Cultura. Eventualmente nos dois espaços. Porque lá tem um espaço maior, né? Lá a nossa sede própria tem um auditório com 70 cadeiras. Na Casa de Cultura a gente consegue alocar 120 pessoas sentadas. Agora, Delmo, tem que ser escritor para pertencer a uma academia? Não necessariamente. Tem que ter uma atuação reconhecida na área da cultura. Ele não precisa ser necessariamente um escritor publicado. Mas desde que, por exemplo, nós temos jornalistas, sempre tivemos jornalistas. Sim. Fundadores, nem todos os fundadores da Academia Teresopolitana de Letras foram escritores. Nós tivemos professores, né? E hoje a nossa academia tem 40 membros, né? Que somos imortais até morrer. Até morrer. Até morrer. E aí abrem-se novas vagas. Nós vamos, em janeiro, devemos abrir 2 vagas. O falecimento da nossa queridíssima Nelly, né? Nelly Papillon. E uma outra que está... o detentor da cadeira se encontra já numa idade muito avançada e não participa mais. Mas nós temos hoje vários escritores, a grande maioria é de escritores, mas temos desembargadores, né? Temos cientistas. Então, é uma academia eclética. Uma academia eclética. Ô Delmo, Teresópolis é uma cidade muito rica em autores de livros, escritores. Verdade. Eu, pelo menos, eu conheço muitos. Nossa, né? Não sei se todos estão na academia. Agora, todo mundo trabalhando, todo mundo produzindo, né? Você mesmo é um deles. Quantos livros você já tem? 8. 8 livros. 8. E quem não sabe escrever um livro, eu, por exemplo, não sei, teria vontade, mas não sei escrever. A gente fica imaginando, caramba, como deve ser bom você contar uma história. Tá? Mas isso é fácil, É fácil para você, que conta a história com tanta facilidade. Por exemplo, eu fiz uma parceria com o Aranha, com o Mário Aranha, e fizemos um livro chamado Por um Dia de Carnaval, que é um fotodocumentário contando a história do Bloco das Piranhas, contando a história do Carnaval de Teresópolis nos últimos 25 anos. É um livro muito interessante, recheado de fotografias, conforme eu disse, é um fotodocumentário, mas o Aranha, né, chegou e falou, vamos fazer um livro, Porque ele tem a história, você sabe como escrever. Exato. Então, essas parcerias também enriquecem a nossa cultura, porque o brasileiro... Uma vez eu escrevi um artigo aqui para o nosso diário de Teresópolis, o brasileiro é um povo sem memória. Com certeza. Não cultua e não reverencia a memória. Teresopolitano, então? Quando eu estive na Câmara Municipal, a FESO completou o seu 50º e eles me pediram
endereço dos fundadores, né, porque a Câmara Municipal é uma das fundadoras, o presidente da Câmara, na época, era um dos fundadores da FESO, do Unifeso, que hoje é a Unifeso. Não tem nada. Na Câmara Municipal não tinha nada. Aí eu perguntei aos funcionários mais antigos, não, tinha um negócio aí, mas um ex-presidente mandou queimar tudo e tal. Né? Então não se reverencia, não se cultua a memória, não se reverencia o passado. E eu tenho uma frase que eu costumo dizer: quem não respeita quem veio antes, dificilmente será respeitado por quem vier depois. Se você não respeita seus pais, como é que você vai exigir respeito dos seus filhos? Não é? Mas, quando eu fui para a Rádio Teresópolis, 33, 34 anos atrás, tempos depois, o Reginaldo Castro, que você conheceu, o Reginaldo já falecido, o Reginaldo deixou a direção da rádio, a gerência da rádio, e a dona Gilda me convidou para ficar no lugar dele. E eu fui ficar no lugar do Reginaldo, e, como eu sempre gostei de história, me apaixonei pela história da rádio, e fui começando a guardar fotos, documentos, tudo que eu achava. Né? Naquela época tinha alguma coisa. Fui guardando aquilo tudo em caixas para um dia, né, me preparar para aquilo ali. Tinha fotos. E como eu não queria perder as fotos, eu achei que fotos deveriam ser vistas, tem que ser vistas, naquela época, né? Hoje é tudo no celular, no computador. Eu mandei fazer uns quadros, mais ou menos desse tamanho aqui, tá? O pessoal em casa está vendo? Mandei fazer, tinha lá uns 10, 12 ou 15 quadros, com fotos antiguíssimas da rádio. Depois a rádio foi, os anos vieram, a rádio foi vendida, eu acabei saindo da rádio, aliás, não saí, eu fui saído da Rádio Teresópolis, e o rapaz que assumiu simplesmente pegou aquilo tudo, todos aqueles quadros, que estavam tudo expostos nos corredores da rádio, pegou aquilo tudo, todos os documentos da rádio, levou tudo lá para o Mirante, onde tem o depósito da rádio, ainda existe lá até hoje, onde é a torre, e isso simplesmente acabou. Foram perdidos aí centenas de fotografias antigas, uma quantidade grande de documentos, né, que pertencia à rádio. A história da Rádio Teresópolis poderia ser contada em livro. Com certeza. Hoje ninguém mais sabe dessa história. É verdade. Até porque as pessoas já foram. Está aí Valdair Queiroz, mas eu sou mais recente. Aqui em Teresópolis nós tivemos um caso emblemático. Sumiu tudo, esses documentos. Na prefeitura, a prefeitura no terceiro andar tinha um arquivo enorme no último andar. Com a compra do prédio lá onde hoje é a Secretaria de Saúde, muitos documentos, plantas antigas, foram levadas para lá, mas colocadas num lugar em que, com o temporal de 2011, foi invadido pelas águas e se perdeu tudo. Documentação Comari da cidade. Perdeu-se tudo. Então, infelizmente, o brasileiro, repito, o brasileiro não respeita os seus antepassados, não respeita a sua própria história. E um povo que não cultua a sua história está fadado a repetir os mesmos erros sempre. Importante isso. Ele vai repetir os mesmos erros, sempre. Porque ele não se lembra do que aconteceu antes. Ele não tem registro, não tem memória, e ele se esquece do que aconteceu anteontem, e amanhã ele vai repetir o mesmo erro, quando não deveria. Né? Na academia, quem quiser conhecer a sede da academia lá na Casa de Cultura, nós fizemos um quadro imenso com todas as fotos dos ex-presidentes, nome de todos os acadêmicos que já passaram por lá, e essa é realmente a nossa imortalidade. É o legado. Eu vou para o comercial. Isso que o Delmo falou é verdade. Eu tive uma reunião há dias atrás, lá no Clube Comari, e estava falando com eles exatamente sobre isso. Que nós estamos indo embora. A gente está indo embora. Se essa geração que está por aí não cuidar da história do clube, da história da ATL, essas novas gerações que virão, isso
tudo vai estar fadado a terminar. Um dia termina. Eu já ofereci a 3 presidentes do Clube Comari escrever a história do clube. Não quero ganhar nada, não. Eu quero escrever a história do clube, porque o Clube Comari é um monumento da cidade. Durante 10 anos, 12 anos, foi escolhido o melhor clube da região serrana. E eu já falei com 3 ou 4 presidentes, me ofereci para escrever o livro da história do Comari. Eu preciso ter acesso a toda a documentação, os arquivos. O que ainda resta, né? Porque muita coisa se perdeu na enchente. Mas, infelizmente, ninguém ainda se dispôs a fazer esse projeto. Pois é, vamos ver, vamos falar sobre isso. Vamos aguardar agora o mês de dezembro. A gente fala sobre isso. 11h25, deixa eu falar com vocês aqui do... Peraí, cadê? Serra Mar. Serra Med. Agora em Teresópolis, Serra Med. Clínica Serra Med fica aqui pertinho da gente, ao lado do Cinema Alvorada, do antigo Cinema Alvorada. Serra Med, agora Igreja Universal. Mais de 28 especialidades, entre elas cardiologia, cirurgia geral, dermatologia, enfermagem, fisioterapia, tudo isso na Serra Med. Além de terapias complementares, exames laboratoriais e preços populares, tudo a preços populares. Serra Med, aqui pertinho da gente, aqui pertinho da prefeitura. Serra Med, preços populares, nós voltamos já.